vamos falar hoje sobre como os psicólogos podem auxiliar em tempos de coronavírus. Então, nesse momento, a gente está numa situação muito delicada, uma situação crítica. E eu, enquanto psicóloga, né, neuropsicóloga e também treinadora de um método que trabalha justamente situações traumáticas, a gente tem experiências nessa área, me senti na obrigação de vir e dar um pouco da nossa contribuição também, para que as pessoas possam se ajudar, né? Possam saber como lidar com esse problema e orientar os psicólogos, né? Os meus alunos e outros psicólogos que queiram estar com a gente hoje, a ajudar nessa discussão, tá? Espero que vocês possam nos ajudar também com os comentários e com as perguntas, tá certo? Então vocês podem ir fazendo as perguntas, os comentários, que a Josi já vai nos ajudando aí, tá? Então depois quando a Josi entrar, ela dá um tchauzinho aí. E aí depois ela vai para se apresentar, que ela vai estar me auxiliando aqui. A gente está gravando, porque eu vou usar o computador, eu não estou conseguindo acompanhar, mas a gente está filmando e gravando para que a gente passe também no YouTube, certo? A gente sabe que em tempos que nós estamos vivendo uma crise na saúde, né? E essa crise na saúde nos gera uma situação de muito medo, uma situação de medo que é uma situação natural, normal. Por quê? Nós temos medo naturalmente quanto humanos, enquanto estamos numa situação de perigo. É uma emoção natural. E hoje nós temos perigo diversos com essa crise, perigo de morte, perigo de contrairmos esse vírus, perigo de contaminarmos as pessoas que conhecemos, que não conhecemos, perigo de instabilidade, né, financeira, instabilidade, numa série de situações. E cada um vai viver, por mais que seja um evento coletivo, um evento traumático coletivo, cada um vai viver o seu trauma de uma forma diferenciada. Porque tem a sua história, a sua singularidade, certo? Então, nós sabemos, e vários dos nossos amigos médicos, nutricionistas, dentre outras áreas, né, da fisioterapia, educação física, têm nos ajudado a orientar o que é importante a gente fazer para aumentar a nossa imunidade, a nossa saúde, no campo mais fisiológico. E aí a gente sabe que hábitos de vida saudável são fundamentais. Hoje, então, a gente precisa de hábitos de vida saudável para a gente poder trabalhar, para a gente poder viver, para a gente poder ter saúde e ter disposição. Né? Eu ministro treinamentos no Brasil inteiro de Brain Sport, capacitando psicólogos e médicos nesta área. Então, cada final de semana eu estou numa cidade diferente, o curso me exige muito do meu cérebro, do meu corpo, eu tenho que estar sempre, tem que estar explicando, hora tem que estar atendendo, hora muda o cérebro, agora eu estou cuidando de todo mundo porque o curso é muito prático. Então, se eu não tiver disponibilidade, saúde, não tomar sol, não tomar água, não cuidar da minha alimentação, dos meus suplementos, não cuidar, não tiver uma saúde integral, né, não cuidar da minha saúde integralmente, corpo, mente e alma, eu realmente não vou conseguir ter disponibilidade. Então, a gente sabe que é importante cuidar da nossa imunidade para a nossa saúde sempre, né, constantemente. E é uma coisa que eu tenho adotado para dar conta de todo esse trabalho que a gente tem feito. E agora, com essa crise, está impactando todos nós, principalmente diante do medo, da tristeza, que são duas emoções muito importantes. Por quê? O problema não é ter medo, porque o medo vem nos defender e nos alertar em relação ao perigo. O problema é como estamos vivenciando esse medo, certo? Porque cada uma das emoções tem a sua função. Se eu estou vivendo uma situação de injustiça, é natural que eu tenha raiva. Se eu estou vivendo uma situação de asco, de nojo, de algo que é repugnante, é natural que eu tenha nojo. Se eu estou vivendo uma situação que me deixa mal, de perda, que me frustre, é natural que eu tenha tristeza. É humano as emoções. O medo vem nos alertar, é uma emoção que vem diante de um perigo.
E realmente nós estamos vivendo uma situação de perigo. Por que nos condenarmos por sentir medo? Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente minha, que é médica. E imagina a situação dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão nos hospitais, de frente, diretamente com os doentes, que tem que cuidar desses doentes que estão com coronavírus. E dentre tantas outras doenças, que não só essa doença, que apesar de estar mais alarmando, está existindo. E foi difícil e ao mesmo tempo importante para mim acompanhar a princípio a raiva dela, a indignação pela falta de equipamento, né, de equipamentos de proteção individual diante da necessidade de atender um paciente que tinha risco de estar contraído essa doença. Então, uma máscara, os hospitais, então a gente está vivendo uma situação realmente crítica. E ela, a princípio, teve muita raiva, muita indignação e foi me contando isso, né? E a gente chegou na situação de até que ela conseguiu acessar o medo. Então, por trás daquela raiva, daquela indignação, tinha um medo. E foi importante para a gente, né? Para ela se sentir segura diante de mim, que estava ali de uma escuta ativa, ela conseguia expressar o medo que estava preso na garganta, doendo, somatizando, até quando ela conseguiu chorar, que ela conseguiu falar desse medo, que ela conseguiu um espaço para essa situação. Então, é muito importante que os psicólogos que trabalham dando esse espaço para essa fala, para essas emoções, para esse medo, se valorizem nesse momento de cuidar não só desses profissionais, como de todas as pessoas que estão sendo afetadas direto ou indiretamente. E a gente precisa sim se cuidar, estar em casa, né, fazer os atendimentos remotamente, quem pode, quem consegue, cuidar de toda as questões, né, físicas, psíquicas, emocionais, concretas, materiais, mas a gente não pode abrir mão da nossa importância nesse momento. Porque nós sabemos como fazer essa escuta das emoções e sem ajudar, sem deixar a pessoa, como muitos falam, não terem esse medo. Né? Então, o que aconteceu com essa minha paciente, né, que é médica, que é a realidade de muitos que estão vivendo aí? Ela conseguiu expressar o medo e a gente se emocionou junto e a gente teve compaixão e a gente conseguiu achar o ponto, né, com o Brainspore, que ela conseguisse acessar essas emoções, tomar consciência de onde vem esse medo. E o medo não era da morte pelo vírus, o medo era quase uma certeza de que ela iria contrair, mas ela se sente saudável, não acharia que vai morrer, mas e se ela contaminar alguém? E se ela não der conta de ajudar o paciente? Né? O medo da perda de um paciente, da perda de um familiar, enfim. E ela conseguir falar, ter um espaço de escuta, ter um espaço de compaixão, ter um espaço de quem consegue ouvi-la e ajudá-la a entrar em contato com essa dor para deixar esse choro vir, deixar a emoção vir, deixar a raiva vir no espaço seguro, onde ela não teria riscos, como no trabalho, por exemplo, ajudou-a a sair mais tranquila, a sair mais consciente, a sair mais disposta a encarar o próximo dia que ela iria ao fronte de batalha, ao hospital, novamente ter que trabalhar. E ter mais consciência de todo esse processo. Então, nós que somos da área psi, né? E aqui a gente fala para psicólogos, acredito que tenha outros profissionais da área da saúde também, que temos essa consciência, precisamos não só estarmos trabalhando e ajudando aquelas pessoas que precisam, que não vão melhorar com atitudes mais simples para diminuir a ansiedade e o estresse. É muito importante que a gente esteja cuidando, sim, de várias ações para diminuir a ansiedade, para diminuir o estresse, para que a gente possa estar nessa condição de prevenção. Né? Os chás,
algumas medicações, algumas terapias complementares. Eu acho que todas esses artifícios são muito importantes para que a gente cuide da nossa saúde. Ter o lazer, ter a meditação, fazer todo um cuidado prévio. Mas quando a gente está diante da situação de perigo, se essa situação de perigo acionar traumas do passado, além do perigo natural que a gente está vivendo agora, provavelmente não vai dar resultado essas outras ações. E aí eu vou precisar realmente de um profissional que me ajude a ter uma técnica efetiva, tecnicamente, me ajudar a identificar o que está acontecendo comigo, porque eu entrei nesse medo, nesse pânico, ou nesse nível de ansiedade e estresse que eu não consigo sair, que foi disparado por essa crise, mas provavelmente venha de situações do passado que eu já vivenciei e está registrado em mim até agora. Então, essa psicoeducação para a população, como a gente está fazendo essa live, como videozinhos menores, maiores, podem ajudar muita gente a conscientizar-se da sua capacidade de se auto-perceber o quanto realmente consegue sozinho, com vários recursos que existem. A gente explica, a gente ensina, em breve eu vou fazer até um videozinho de auto-aplicação de Brainsport, já está no meu livro, né? Pessoas e Psicologias, o passo a passo, uma ficha. A gente ensina as pessoas, os clientes, mas as pessoas de modo geral, a saberem, terem técnicas de se autorregularem, de se acalmarem, de gerenciarem as suas emoções. Mas quando a gente esbarra num problema mais profundo da nossa alma, de padrões de comportamento que alteraram a nossa fisiologia, o nosso sistema nervoso, e são padrões muito rígidos por conta de histórias traumáticas, difíceis, a gente precisa de uma ajuda profissional. E a gente tem que tomar cuidado, porque a tendência das pessoas é diminuir o valor da parte psíquica. E a gente não tem como trabalhar o psíquico separado do físico, principalmente do sistema nervoso e do energético e espiritual. A saúde é integral. Hoje, mais do que nunca, nessa crise, a gente está ouvindo sobre saúde integral. Eu indico vários médicos, né, que eu sigo, né, meu médico mesmo, Dr. Ícaro Álvaro Alves Alcântara. Ele é homeopata, né, ortomolecular, e que tem vários videozinhos aí orientando sobre saúde a nível que a gente tem que cuidar de tudo. Dr. Vitor Sorrentino, né, a doutora Nina Sobral, dentre vários outros aí, vários outros profissionais. Então é interessante que a gente siga e que a gente cuide desse lado, mas é importantíssimo que a gente entenda que as situações difíceis, eventos estressores, eventos traumáticos vivenciados, muda o nosso sistema nervoso, muda o nosso cérebro, a nossa forma de perceber o outro, a vida, né, o ambiente como um todo e de funcionamento da minha fisiologia, porque o sistema nervoso está conectado com todos os órgãos. Então, quando isso acontece, quando eu vivencio um trauma mais difícil para mim, né, como o abandono, o abuso sexual, presenciar a violência, viver a violência, a rejeição, o bullying, que é tido como natural no passado, né? Enfim, e tantos outros traumas que às vezes a gente nem imagina, né, que sejam situações traumáticas, isso impacta o nosso sistema nervoso. Então, gerando padrões de funcionamento que não são fáceis de ser mudados, porque impacta o sistema nervoso autônomo. E daí a importância de nós buscarmos um profissional, né, na área de psicologia. Daí a importância de nós, profissionais da área de psicologia, estarmos atuantes para atender essa demanda, para atender esse público. E mais ainda, que nós, assim como outras áreas da saúde, tem que introduzir todo esse conhecimento. Então, se nós somos da área psi, nós também temos que entender de energia, de espiritualidade e de corpo, e de sistema nervoso, e de cérebro, principalmente. Então, como
que nós podemos ajudar essa pessoa a mudar esses padrões que estão, inclusive, na sua fisiologia, que hoje a neurociência já nos traz esse conhecimento. Muitos neurônios que disparam juntos continuam conectados em redes, né? O Rebs já traz esse conceito da neurociência que foi descoberto, ou seja, se a pessoa viveu um trauma lá no passado e esse trauma ameaçou ela a vida ou a saúde, e isso gerou uma ativação, uma dificuldade de respirar, uma mudança nas sensações fisiológicas dela na iminência desse perigo, como por exemplo uma violência, uma criança pequenininha que é violentada pelo próprio pai, que bate, que agride, e que isso é ameaçador para uma criança pequena, porque ela nem entende o que está acontecendo. Esse neurônio que disparou junto, ele vai continuar conectado em rede no seu sistema de informação, que diante de uma fala alta, de uma situação de violência, vem aquela ativação toda novamente. Então, o que acontece com o coronavírus? Diante de uma situação agora traumática, coletiva para todos nós, aciona alguns traumas do passado. E a gente tem que começar a estar consciente das nossas crianças feridas. Porque na fase infantil é a fase onde menos a gente consegue dar conta de nos ajudarmos, e nós estamos mais inseguros. O cérebro ainda não está maturado para dar conta de entender, para dar conta de se defender de algumas situações, como a violência de um próprio pai, certo? Então, a violência impacta o cérebro. O que eu quero mostrar para vocês? Eu trouxe um slide aqui que geralmente eu explico para os meus alunos para facilitar, eu acho que vai dar para vocês verem, vamos ver aqui, de qual é o caminho de situações traumáticas. Por quê? Porque a gente precisa começar a ter uma consciência diferenciada. Nós, psicólogos, precisamos introduzir o cérebro. Entender que toda mudança de comportamento que a gente está buscando, né? Mudança de atitude, de pensamento, de comportamento, ela está impactando o cérebro para melhor, geralmente, fazendo neuroplasticidade, criando os novos neurônios que a ciência já descobriu, né, que se nasce novos neurônios, se faz novos caminhos neurais de informação, e o cérebro devidamente estimulado consegue fazer isso. Só que o que acontece quando há o impacto de um evento traumático? Há alteração no cérebro e, consequentemente, em toda a fisiologia do corpo. Então, o problema é o evento em si, como assim, geralmente é considerado, o problema é que a criança foi abusada, o problema é que sofreu violência. Não necessariamente. O problema, apesar do nosso diagnóstico manual estatístico, né, manual de doença mental, DSM-5, que começou a falar de estresse pós-traumático, vim colocando o evento estressor como um evento que seria ruim para cada um, mas cada vez mais ir melhorando e introduzindo a subjetividade, a gente ainda foca muito no evento. Então, ou seja, o problema foi a agressão, o problema foi ter sido abusado, o problema foi a catástrofe, como se o evento fosse impactar as pessoas da mesma forma. E a gente sabe pela singularidade e a subjetividade das pessoas que não é. Então, o evento traumático é um perigo, é um risco, uma iminência de morte, que pode ter, assim, né, didaticamente, duas possibilidades. Quais são as possibilidades quando a pessoa vive um evento traumático que impactou o cérebro? Conforme, como a gente falou, a subjetividade, organismos como uma unidade, considerando o organismo como unidade de mente e corpo, integrada, tá? As coisas não estão separadas. E essa singularidade humana, o trauma ele pode ser um problema ou uma solução. O trauma ele pode gerar sofrimento, não é isso? Ou superação. A pessoa que viveu um trauma, uma situação de muita dor, de muita dificuldade, pode ficar melhor? Claro! A vida ensina, o trauma pode fortalecer. Geralmente os traumas, mesmo que geram sofrimento, nos fortalece. Né? Eu trabalhei muito tempo com violência doméstica, muitos sabem que eu sou policial civil também, e a gente trabalhava investigando crimes de violência sexual, como estupro, e algumas mulheres chegavam na delegacia que tinham acabado de ser estupradas, dando graças a Deus porque estavam vivas.
vivas, e a partir dali a vida mudava. Ela começava a valorizar cada momento da sua vida. Assim como tinha mulheres que ao viverem esse tipo de violência tão cruel, acabava com a vida a partir dali. Ninguém vai me querer, meu marido não vai me querer, eu não sou digna desta vida. Começava a ter pensamentos suicidas, não conseguia mais ter funcionalidade na vida. Ou seja, o mesmo evento para cada mulher nesse caso, para cada pessoa, teve uma diferença. Então, quando o trauma ele gera superação, geralmente é porque a pessoa viveu essa situação traumática sentindo algum tipo de segurança e apoio, certo? Então, ela viveu essa situação traumática, mas ela sentiu que ia morrer e alguém chegou, tirou ela da situação, a polícia chegou, a polícia foi investigar, ela foi amparada, a família apoiou, o marido entendeu, certo? Ela teve todo um apoio e foi acolhida. Isso ajuda ao cérebro que foi impactado por esse evento traumático, ajudá-la a realizar o quê? A volta ao equilíbrio, né? E a ressignificação. E ressignificar essa história, entendendo isso como algo que ela precisa para o crescimento pessoal. Por que isso acontece? Porque geralmente o nosso sistema nervoso foi feito para identificar problema e achar solução. Então, se a pessoa é saudável, geralmente ela tem uma história de vida não tão traumática, uma história onde ela teve amor, ela teve uma família mais harmônica, ela teve diálogo, uma mais compreensão. Então, hoje, adulta, se a infância foi um pouco mais assertiva, se a história de vida dela é um pouco mais saudável e ela vive um evento estressor como esse, como coronavírus, como estupro, como uma situação de perda hoje, ela vai viver isso com medos, mas também vai viver isso com... se ela tem o apoio da família, também não vive sozinho, e não vive isso sozinha, ela pode ter essa ressignificação, porque ela vai conseguir fazer o quê? O neuroprocessamento autônomo. O que é isso? É o sistema nervoso dela conseguir identificar, né, esse abalo que o evento estressor trouxe, mas ela tem resiliência, força e aprendizado suficiente e maturação do sistema nervoso dela, não só uma maturidade psíquica, mas uma maturidade, uma organização mais saudável do sistema nervoso que tem padrões fixos de ação, que é onde ela se sente capaz de de vivenciar isso e sentir que ela conseguiu se defender dessa situação, certo? Ou seja, ela sente que completou as respostas de defesa para a sobrevivência. Quais são as respostas de defesa de sobrevivência do sistema nervoso autônomo? Lutar e fugir. Então, diante de um perigo, todo o nosso sistema nervoso se mobiliza e o corpo também ajuda para que a gente tenha força para lutar ou fugir, não é isso? E se a gente fugindo ainda for pego, luta, ainda tem tempo de congelar, que ainda é uma forma não muito, né, que já está na iminência da morte ou do perigo maior, mas congela porque não adiantou as outras estratégias ainda tentando uma sobrevivência. E aí, se a gente vive essa situação sentindo que a gente conseguiu lutar, fugir e completou esse ciclo dessa resposta de defesa, o nosso cérebro consegue ter essa reatividade de superação. Nossa, eu vivi esse problema todo, mas eu me sinto mais fortalecido diante dessa dor. Então eu vou conseguir o neuroprocessamento autônomo, eu vou conseguir fazer aquilo que meu sistema nervoso foi feito para fazer, porque meu sistema está um pouco mais limpo, eu estou mais saudável, física, psíquica e espiritualmente. E é isso que acontece com as pessoas que hoje estão vivendo coronavírus. Então, nós psicólogos temos que entender essa dinâmica que é muito importante para explicar isso para os nossos clientes, né, para a população em geral, para que eles entendam que algumas pessoas que têm essa saúde psíquica, ela vai conseguir passar por essa crise de forma saudável, que não é nem achando que nada está acontecendo, nem um extremo, e nem o outro extremo de achar que é a pior das coisas, que não vai ter saída nem solução. Então esses extremos são patológicos, mas a gente ter o medo que nos alerta e que nos para
para fazer pensar, para fazer identificar o problema, para saber como podemos agir, para buscarmos o apoio e a segurança, seja no cuidado de lavar as mãos, né, de todo esse cuidado externo e também interno que a gente tem que fazer, e a gente consegue sentir que, nossa, a população toda está realmente, né, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, né, se comunicando, entendendo, se ajudando, se apoiando, se entendendo nesse processo, a gente vai ter um apoio e tudo vai ter um certo medo saudável capaz de nos ajudar a reorganizar essa informação. Porém, se a gente vai para o lado do sofrimento, né? A gente vem para cá, onde o nosso cérebro interpreta que foi interrompido as respostas de defesa para a sobrevivência, luta, fuga ou congelamento, acontece o sofrimento. Certo? Então, o que acontece diante do sofrimento? Por que um trauma, um evento traumático impactando o cérebro, não vem para esse lado da superação e sim do sofrimento? Geralmente é quando a pessoa vivencia esse evento traumático, como a gente está vivenciando esse evento agora do coronavírus e tantos outros que a gente passa sempre na vida, de uma forma com insegurança e um abandono. Então, olha a sensação da médica, minha amiga. Ela, minha cliente, essa médica, ela começou a entrar num medo maior também, porque o medo de contagiar a família. Ela nem está indo mais para casa. Ela já está morando com um colega de trabalho para não ter perigo de contagiar, ter que se isolar e tudo mais. Então, imagina o apoio que ela precisa, mesmo à distância. Então, assim, esse isolamento pode gerar disparos de traumas do passado, se existir história de abandono, de rejeição, de insegurança. Por quê? Porque quando a gente vivencia e vários outros eventos traumáticos, você já está retraumatizando, certo? Então, quando uma pessoa já tem vários traumas, ela não consegue lidar com a situação de uma forma mais assertiva e saudável, ou usando artifícios mais simples. Ela realmente precisa entender e ressignificar, tomar consciência de onde isso vem, como estão esses registros dentro dela. Por quê? Porque esse sofrimento, ele vai acionar esses padrões de funcionamento neurobiológicos e acionar e trazer de novo a sensação de insegurança e de abandono da criança, geralmente, do passado, do que ela vivenciou numa situação mais difícil. E isso vai impactar e vai gerar um sofrimento físico, né? Gerando alguns tipos de doenças mesmo físicas ou sofrimento de transtornos psíquicos, certo? Por isso, da necessidade muito grande do quê? De terapias, né? De psicoterapias, de ajuda de um psicólogo e, em especial, quando a gente está falando de uma situação traumática, de terapias que estimulam o neuroprocessamento, ou seja, o sistema nervoso a voltar a funcionar da forma que ele sabe funcionar, que é como? Aqui, ó, como a pessoa que tem uma história mais saudável do passado, de conseguir voltar ao equilíbrio saudável e fazer um neuroprocessamento autônomo. Por quê? Porque as terapias que estimulam o cérebro a funcionar como ele sabe, né? Simplesmente dando segurança, sintonia, tendo uma atitude de empatia, compaixão e sabendo ajudar a pessoa a focar cada tema, né? Porque menos é mais para o cérebro, para que ele dê conta, colocando ela no trilho, né? E conseguir fazer um neuroprocessamento, ou seja, conseguir o cérebro agir, fazer o processo que ele sabe fazer para levar uma informação, identificar o problema e reorganizar esses padrões de funcionamento, identificar o que foi do passado no passado, ressignificar toda a história dela e ajudar o sistema dela a se limpar desse padrão, principalmente o hipocampo, que foi a área mais abalada, que ajudou, o trauma tira, né, abala o hipocampo, que tem a função de situar situações no tempo e no espaço. Que contexto isso aconteceu e quando isso aconteceu. Isso fica abalado. Por isso, situações traumáticas do passado ficam interferindo na nossa vida até hoje. E hoje a gente age, às vezes, até como uma criança,
né? Por quê? Porque a nossa criança ferida, que foi traumatizada, ainda está dentro de nós através de uma rede neural de informações de padrões eletroquímicos no nosso sistema nervoso. Isso precisa ser identificado. Quando a gente olha para esse funcionamento do sistema nervoso, a gente, que eu falo principalmente os psicólogos também, dentro da terapia, a gente consegue resultados fantásticos, porque a gente está acionando a sabedoria interna da pessoa, certo? E para isso, a pessoa conseguir esse neuroprocessamento, lembra, o cérebro precisa o quê? Para sair da dissociação, que desfragmentou, né? Fragmentou várias informações lá dentro por causa do evento traumático gerando sofrimento por várias vezes, ele passa para ele poder passar a integrar essas informações novamente, ele precisa de quê? Que é o que a gente faz nessas terapias de neuroprocessamento. O cérebro, o sistema nervoso precisa de segurança, precisa de alguém junto, uma companhia empática, como diz o Peter Levine, né, no livro, que eu vou indicar para vocês e que tem aqui na minha biografia, O Despertar do Tigre, que fala muito dessas questões para nós. E aí, com o apoio nosso, com a nossa presença, que a gente usa muito mais, a nossa presença, a nossa sintonia, a gente vai fornecendo segurança no cérebro, que com menos informações graduais, ele vai conseguir agora voltar ao equilíbrio saudável, ressignificando toda aquela história, identificando cada coisa, o que é do presente, o que é do passado, tomando consciência de tudo isso, o corpo mudando e passando a funcionar de uma forma mais saudável, porque ele vai voltar a fazer um neuroprocessamento com essa percepção mais aguçada e mais realista e não tão influenciada pelos impactos. Ou seja, se a gente conseguir, existem esses dois caminhos, mas se nós conseguirmos ir diante dessa situação que nós estamos vivendo, de crise, né, do coronavírus, que gera medo, pânico. Então, como a gente fala? Uma coisa é orientar e dizer, temos um problema grave, vamos estar atentos e os cuidados são esse. Ainda não temos, né, uma solução, mas tem muitos profissionais que estão buscando o que cada um pode fazer para contribuir para essa situação e nós nos sentimos apoiados na coletividade, certo? Por quê? Porque isso vai fazer com que mesmo a gente tendo sofrimento, não é isso? Uma situação traumática que nos deixa um certo sofrimento, a gente não precisa somatizar ou gerar um transtorno. Vai ser um sofrimento que nos leva logo à superação. Por quê? Nós vamos ter segurança e apoio. Se nós temos segurança, se nós estamos nos sentindo apoiados pelo coletivo, não só pelos nossos parentes, mas por todas as pessoas, né? Pelos profissionais, pelos parentes, pelos amigos, cada um na sua função que é fundamental. Diante dessa situação traumática, nós iremos conseguir superar este trauma e entender que esta crise na saúde tem que nos levar a um momento de parar para pensarmos e refletirmos como nós estamos cuidando ou deixando de cuidar da nossa saúde a nível individual, como que está a crise da saúde do mundo, na forma de cuidar e de ver a pessoa. Então nós estamos olhando só para a doença ou realmente estamos olhando para a saúde? Nós estamos olhando para a saúde de uma forma integral, física, psíquica, espiritual, e estamos cuidando de todos esses aspectos, principalmente nós psicólogos, já que é o nosso, né, o público que a gente chamou para essa live. Estamos cuidando de nós para cuidar do outro? Como que a gente está se atualizando os novos conceitos na neurociência para a coisa acontecer? Né? O Brainstorming, por exemplo, é uma das abordagens com base no cérebro que traz nas suas técnicas toda essa forma da gente trabalhar para estimular essa superação e a pessoa fazer um neuroprocessamento autônomo arrumadinha para que potencialize e integre o seu trabalho, para que seja um catalisador para esse processo, certo? Então, que hoje nós consigamos refletir e mudar a nossa forma de cuidar da saúde. Que nós olhemos para essas terapias holísticas, né, para terapias que olham o ser humano como um todo, com muito mais atenção. Eu me criei nessas terapias, né, na homeopatia, na acupuntura, nos florais, na aromaterapia,
como a medicina alopática também tem o seu valor. Tudo, nós temos que olhar para todos. Nós temos que olhar os cardiologistas, os neurologistas, os fisioterapeutas, não só os psiquiatras têm que encaminhar para a psicoterapia. Assim como nós também temos que olhar este lado, encaminhar os nossos clientes, estimulá-los a cuidar de um todo. E todos os profissionais estarem olhando para o ser como um todo. Então é esse o chamado que eu gostaria de fazer para vocês, é essa reflexão para que a gente viva as emoções neste momento de crise de uma forma compassiva, de uma forma a olhar para o outro, de uma forma a interagir com o outro, de uma forma a cuidar de nós e do outro, não só agora, mas passarmos a fazer isso sempre em nossa existência, dando o nosso valor como profissionais, dando o nosso valor enquanto pessoa, né? Para quê? Para que a gente consiga olhar para o outro, né? E cuidar desse outro de uma forma amorosa. O Brainsporing é puro amor. O Brainsporing, que é um método que a gente trabalha, é colocar a pessoa no processo de sentir a nossa presença, o nosso respeito, o nosso não julgamento, o nosso acolhimento ao medo, à raiva, à dor, à indignação. Quando isso acontece, a gente sai da dissociação para a integração, para a unidade, para o todo, para a conexão. E a pessoa consegue com isso se conectar com o que ela realmente é, se resgatar na sua essência, que o trauma muitas vezes por esse impacto tirou ela dela mesma. Tem gente que fala, parece que, né, eu fui roubada de mim mesma, eu fui dissociada. Isso é a dissociação que o trauma gera. E quando a gente reorganiza essa fisiologia, a pessoa volta a se sentir inteira, conectada com a sua essência, conectada com o seu self. E essa essência e essa conexão do ego-self, né, porque a gente limpou não só a sombra, né, o inconsciente, mas a gente foi limpando os padrões fixos de informação dela, né, que é a diferença da terapia de fala para as terapias com base no cérebro, é que a gente vai também na fisiologia, a gente integra, entende essa parte da fala, como que está impactando o corpo, toda a dinâmica de vida da pessoa, a gente consegue ajudar ela a entrar nesse processo. E esse processo se torna muito mais importante na terapia, a minha presença, o meu amor, o meu respeito, o meu espaço para que o corpo e a sabedoria do corpo e do sistema nervoso dela se manifeste muito mais do que os meus conhecimentos, do que o meu suposto saber, porque quem sou eu para saber o que acontece nos bilhões de neurônios, né, de conexões que está dentro da pessoa, captando aí pensamentos, sentimentos, energias, movimentos, de forma consciente e inconsciente, registrando todas essas informações aí ao longo da vida, né? E que vai mudando a percepção, enfraquecendo, mudando a forma de funcionamento fisiológico e ao longo do tempo gerando as doenças crônicas, como fibromialgia, enxaqueca e tantas outras doenças físicas, certo? Então hoje eu faço esse apelo para que os profissionais de saúde mental principalmente também se dê o valor nesse momento, fazendo videozinhos para a população de uma forma simples, a explicar essas questões e tantas outras que a gente sabe que é importante diante de um evento traumático que a gente vai viver, ajudar as pessoas a não terem medo do medo, né, da tristeza, né, a saberem como viver os seus medos de uma forma a apoiar o outro e também buscar o apoio, a ter humildade de buscar um apoio do marido, da mulher, do filho, de um parente, mesmo que de via remota, online, a buscar um apoio daqueles que amam, mas a buscar também ajuda profissional, a partir do momento que se percebe dentro de uma história difícil e traumática. E os profissionais de saúde não tenham resistência de trabalhar de forma remota, como a gente está sendo, né, exigido nesse momento para uma maior segurança. O atendimento, eu tenho experiência de mais de 4 anos com atendimento online, temos resultados, principalmente com o Brainsporing, ele é muito... a gente consegue fazer essa moldura, essa compaixão, isso depende muito da relação, mais da relação do que
a presença é muito mais de como você está se portando do que a presença física, né? Para que o cérebro dela se sinta à vontade. Então, é possível sim se fazer a terapia online, tem resultados, né? E, inclusive eu e João Marcos, um parceiro querido, terapeuta de brainstorming muito experiente, nos juntamos para fazer e montamos com todo carinho, né? Pensando principalmente nesses profissionais que tiveram que mudar bruscamente de só atender presencialmente, né? Só fazer o seu trabalho presencialmente e ter que fazer o seu trabalho de forma online agora, às vezes quase que, né, praticamente totalmente online, a saberem como fazer essa transição. Então a gente montou um curso para ajudar vocês a trabalhar desde a plataforma, tá? Qual a plataforma usar, como que usa a plataforma de forma a psicoterapia, tanto individual, tanto em grupo, qual é a forma ética que o Conselho de Psicologia nos orienta para que a gente realmente consiga fazer esse atendimento de uma forma com qualidade, com ética. Então a gente vai falar tudo isso, vai discutir e relembrar isso para vocês que está acessível no site dos conselhos, mas a gente vai trazer essa reflexão e vai trazer também a forma de como a gente, né, o grupo, o curso é voltado para terapeutas de brainstorming, porque a gente vai ensinar como atua com o brainstorming de forma online. Então a gente vai falar como fazer essa moldura, né, essa sintonia, essa presença mesmo à distância, de forma remota, que é tão importante no brainstorming. A gente vai relembrar os princípios e adaptar, né, cada uma das técnicas que a gente já fez, que a gente já aprendeu, à forma remota. Então pode participar desde quem tem fase 1 até a fase 4, até mais avançado, que a gente vai estar olhando. E eu vou passar também 3 técnicas de como atua o brainstorming em grupo, que dá para a gente atuar de forma remota, né, de forma online. Então a gente vai estar ensinando de forma teórica, demonstração, prática. Quem quiser se inscrever, o link está na nossa bio aqui do Instagram, tá? Então é só, a ficha de inscrição tá lá, tá? Então a gente também tá montando, tá fazendo para vocês, assim, um grupo de WhatsApp. Eu tô fazendo um grupo de WhatsApp para passar conhecimento. Então eu tenho o meu grupo dos meus alunos que já fazem a formação, né? Que tem um campo lá, que a gente pode ter o espaço para discussão, para perguntas. Eles sabem que eu falo mesmo. Quando é no grupo eu consigo responder porque ajuda todo mundo. A gente troca casos. Mas esse novo grupo de WhatsApp que a gente está criando, aí desde ontem, né? E que já tem uma galera aí que já aderiu, agradeço, né? Quem já entrou no nosso grupo. Esse grupo vai ser para a gente passar os conhecimentos. Então eu vou começar a produzir podcasts, né? Mensagens em áudio, novos vídeos, alguns materiais, assim. Então, para a gente organizar, que seja um grupo só para aquisição de material, né? Não vai ter trocas nesse novo grupo, vai ser um grupo só onde a gente vai estar tendo a chance. E vai ser um grupo aberto para psicólogos, médicos, né? Para pessoas que queiram conhecer o brainstorming, né? Mesmo quem ainda não é, mas também principalmente para quem já é do brainstorming, então vai ter grande chance de poder ter grande proveito para o seu aprimoramento de forma gratuita. A gente vai estar passando esse material. Então esse link de quem quiser participar desse grupo também está na nossa bio, né, na biografia aqui do Instagram. Você entra lá que você vai conseguir clicar e já entrar no grupo, só de clicar ali e poder estar junto com a gente. Então eu quero todo mundo junto. Vocês estão vendo que a gente tem produzido vídeo, materiais. E então, vamos ajudar, certo? Que a gente possa ajudar de forma gratuita, moderado, cuidados psicólogos aí que querem dar por baixa autoestima. Eu acho que a gente tem que dar sim, né? Tem que saber um trabalho gratuito, mas tem que saber receber, tem que saber valorizar o seu trabalho e essas trocas são fundamentais, certo? Então, a gente está aí com um grupo, a gente está aí com um grupo de WhatsApp, a gente está aí com esse curso para poder ajudar vocês. O curso já é semana que vem, então corram, já tem muita gente inscrita, muita gente agradecendo, obrigado pelo carinho, né? Para que a gente possa fazer esse curso. Se tiver, então agora, alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha.
Vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Então, o que podemos fazer em uma ou duas sessões para ajudar um profissional em uma situação de emergência? Essa é a minha especialização, atuação em crise, né? Eu atendo muita gente já com risco de suicídio e tudo mais. Bom, gente, uma ou duas sessões com risco de suicídio, né, ou de situação de emergência, você tem que ter experiência. Você tem que ter experiência em atendimento de emergência. E com o Brainspore eu tenho tido eu tenho conseguido isso. Por quê? Porque no Brainspore a gente tem um modelo avançado de recurso. Quem já fez a fase 2, ou mesmo a fase 1, a gente ensina como que a gente consegue acionar esses processos de neuroprocessamento, acionando o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é aquele que fala, calma, o perigo já passou, certo? Informa ao próprio sistema que os órgãos podem voltar a funcionar. Então é um modelo de recurso. E o modelo avançado de recurso nos ajuda a autorregular o sistema da pessoa de forma rápida, onde a gente usa o recurso corporal, onde ela sente mais calma no corpo. A gente usa o olho de recurso, porque muda, né, a forma de percepção da ativação de um olho ou outro, então a gente usa o olho de recurso, acha um ponto de recurso e ainda a distância de recurso no eixo Z. E aí a gente consegue centrar a pessoa e isso vai fazendo com que ela vai se acalmando e voltando, né, para sair daquela ativação, daquela sensação muito ruim que geralmente leva ela a um mal-estar, né, e a um desespero. Então, geralmente com o modelo avançado de recurso, que a gente vê principalmente na fase 2 do Brainspore, com o Brainspore, você consegue ajudar. A Aldineia nos fala aqui, essa foi a pergunta da Cris Carvalho, né? Veja se eu respondi. A Aldineia nos pergunta aqui, nós psicólogos não podemos subestimar o trauma vicariante que podemos sofrer pela exposição diária pelos atendimentos. O que podemos fazer? Excelente pergunta. Nós podemos e devemos nos cuidar, né? Então, é fundamental que um psicólogo tenha o seu lugar de ser cuidado. Aonde você está se cuidando? Você está cuidando dos hábitos de vida saudáveis? Então, estou vendo muitos psicólogos adoecerem porque estão dando tudo de si e não estão cuidando de si. Então, é muito importante que o psicólogo tenha um acompanhamento, principalmente nas terapias de neuroprocessamento, principalmente se foi essa a escolha dele, enquanto profissional de Brainspore, de MDR, de Mindfulness, experiência somática, essas técnicas de neuroprocessamento, ele precisa estar limpando o sistema dele constantemente, né? Porque a gente está submetido a esse trauma vicariante, por conta de ouvir o trauma, de presenciar o trauma na vida. Se a gente vê jornal, a gente está, né? Qualquer um que assiste jornal e vê essas tragédias todas, então todos nós, né, estamos submetidos a poder sofrer isso. Boa pergunta. Adriana Cardoso, gostaria de colocar para discussão o caso de gestante que vem apresentando situação de pânico em virtude da pandemia, né? Então, Adriana, a gente tem que cuidar de todos, principalmente os que estão mais sensíveis, como uma mulher gestante. Por quê? Porque não é a sensibilidade dela, é a sensibilidade do feto que está começando a vida ali. Então, a emoção que ela tiver, o pânico que ela tiver, vai passar fisiologicamente para o bebê, né? Então, o bebê que está formando seu sistema nervoso, ele vai ter o impacto desse pânico da mãe. Então, uma mulher gestante, ela tem que ser cuidada com muito cuidado, ela tem que ser tratada com muito carinho. Então, ela precisa fazer a terapia dela, ela precisa desse apoio do outro, ela precisa de tudo que a gente explicou aqui para que ela rapidamente, né, principalmente esse modelo de recurso que a gente colocou, volte a acionar o sistema parasimpático, para voltar à regulação, né, o equilíbrio saudável, tá? Ressignifica esse pânico, veja de onde isso é, busca ajuda profissional, tá? A Larissa Giorgetti pergunta, existe algum instrumento que possamos avaliar essas adversidades da infância e as relações com traumas? Indica a escala ACE. ACE? Eu não conheço essa escala. Gente, claro que tem várias escalas, eu não vou lembrar aqui agora de cor, né? Se a gente começar a procurar, a gente vai achar sim essas escalas, até porque não tem tempo da gente falar, mas
as terapias de brainstorming, tá? As terapias com base no cérebro são as ferramentas mais poderosas para ajudar a gente a identificar, não é isso que a gente faz? Porque a gente vê o disparador de agora para a gente identificar que situações passadas estão disparando essa disfuncionalidade, esse transtorno de agora. Então, a própria terapia em poucas sessões nos ajuda a identificar de forma mais profunda desses registros. Fernando Silva, o curso terá técnicas da fase 4? Sim, Fernando, tá? Não vou ensinar a técnica. Então, quem já tem a técnica de fase 4, eu vou só ajudar ele a adaptar, certo? Então, a pessoa já tem que saber. Fase 1, 2, 3 e 4, eu vou falar todas as técnicas, a adaptação, tá? Então, quem ainda vai fazer o curso com o David, vai já lembrar, né, que tem isso, mas sabe que vai ter que fazer o curso para aprender a técnica. André Toshio, Cris, o curso terá conteúdo de todas as fases? Sim, acabei de responder, né? Adriana, quando a família potencializa o pânico no paciente, nesse caso, cabe o atendimento em grupo? Sim, gente, atendam a família, tá? O que você pode fazer? Atende cada um dos membros da família, identifica como que cada um tá vivendo os seus processos e ajuda depois, quando você sentir que cabe, a família toda junta, dando espaço de discussão para a família ressignificar. O fato de uma pessoa estar gerando pânico nos outros pode ser que essa pessoa esteja traumatizada e precisando de ajuda, né? A violência gera violência, a dor gera dor. Então, se eu estou gerando pânico, é que eu preciso de ajuda, certo? Cristiane Nuner, a última pergunta. Tenho interesse em fazer o curso de vocês, mas não terei disponibilidade para os horários que acontecerão. Tem como fazer o curso? Haverá plataforma de acesso em horários alternativos? Por enquanto não, porque esse curso a gente vai dar ao vivo. Ele não vai ser um em vídeo filmado. Mas a gente espera que, pelo sucesso que está tendo, a procura está tão grande, que a gente pretende sim dar o curso de atendimento de brainstorming online, pretende continuar dando esses cursos em outros momentos. A gente acelerou para ser semana que vem para aquela galera que já está adaptando seu trabalho online e não deixar de atuar com brainstorming, certo? Então, galera, vamos todos seguindo aí esse trabalho com muita fé, com muita valorização de si mesmo, cuida de você, porque assim você vai estar forte para cuidar do outro e juntos a gente vai superar esse trauma coletivo e tantos outros. Um beijo grande no coração.